Bom, boa noite a todos. Desculpem a enorme demora, mas fui eu fiz toda a preparação, tava tudo bonitinho. Gente, eu apertei o play, sumiu a imagem. E aí tive que reiniciar. A Mariana, para variar, foi uma querida, uma paciência enorme. Obrigado, Mari. Tem de quê? A gente está aqui para isso. Olha, você veja como é uma questão do universo, né? O Marcel me mandou mensagem: ai, Mari, perdi tua live. Eu falei: não perdeu, que a gente não começou. Então, o Marcel pode estar com a gente no horário. Fala, parceiro, tudo bom? A Eliette! Ô, Eliette, eu amei o Nietzsche rouba brisa. Cara, juro, maravilhoso, maravilhoso. Eliette, seja bem-vinda, Marcel, todo mundo. Eu tô aqui hoje com uma pessoa que eu conheço há tão pouco tempo, mas ela ganhou uma estima tão grande minha que vocês não acreditam, tá? Eu tô com a Mariane Pisaco. Ela é mediadora, ela é formadora de mediadores, né? Ela é instrutora. A Mariana, ela é coordenadora do Sejusc de Ponta Grossa. E quando eu mais precisei, eu acho que quem está acompanhando as lives sabe é um pouco dessa história, quando eu mais precisei para concluir meu estágio profissional, prático, né, desculpa, de mediação, eu pedi ajuda para Ponta Grossa e Ponta Grossa abriu as portas para mim, né, junto com União da Vitória, junto com Curitiba, tá? Mas assim, Ponta Grossa já estava rodando, estava funcionando, a gente conversou isso na live com a Larissa e foi sensacional. E eu quero dizer ao vivo, inclusive para o Marcel, que eu acabei meu estágio prático, acabou de sair a decisão da segunda vice-presidência, então sou mediador. Mas boa noite a todos. De novo, Mari, boa noite. Como você está? Boa noite, Augusto. Eu estou super bem, né? Conversando com amigos, a gente tem essa oportunidade de fazer amigos em meios à pandemia, né? Então, estou bem feliz de estar aqui, tenho acompanhado as lives e fico muito grata pelo teu convite. Ah, mas não tinha como eu não te convidar, né? A sua capacidade, a sua competência te colocam aqui, sabe? E principalmente no tema dessa palestra, né? Eu quero ser um mediador. O que eu preciso para fazer? Gente, se eu não chamasse você, eu ia chamar quem? Sabe? Não, tudo bem, eu podia chamar outras pessoas, mas você é sensacional. Você é uma pessoa querida, você é uma pessoa agregadora. E eu acho que vale muito a pena a gente conversar. Agora, deixa eu pegar minha colinha aqui, que o meu computador me trollou, né? Aí, Então, é, pegou a então, colinha ou não? peguei. Ah, tá. Saca só. A primeira é assim. Vou partir já para a primeira pergunta. Existe algum perfil de mediador? Ou seja, só algumas pessoas podem ser mediadores? Tá. Então, pensando, né, nessas perguntas, eu fui me remeter ao que tipo de mediador a gente está falando aqui, né? Então, o lugar da onde eu vou falar, é o lugar de dentro do judiciário, né? Eu estou fazendo um curso agora que eu acho que de todos esses cursos que eu já venho fazendo desde 2012, que é essa minha caminhada dentro da mediação, é um dos cursos que eu mais gostaria de fazer e só teria oportunidade se eu tivesse ido para Portugal para fazer, mas na pandemia tem online, então estou fazendo online junto com o Rodrigo, que tem meu coleguinha de turma. Então, o doutor Rodrigo Dias de Toledo é meu colega, É a gente coleguinha? divide. É, meu coleguinha. A gente divide muitas coisas. Mas essa ideia de que a mediação é algo que é muito anterior a nós, né? E que ela existia nos meios comunitários. Então, da onde surge a ideia de mediar conflito? Aonde os povos, as nações que viviam de forma comunitária buscavam um jeito de solucionar suas questões, né? E aí, com a demanda cada vez maior dentro do judiciário, e lá naquela onda dos anos 70, em que se foi buscar meios em que as pessoas, a gente já teve a onda em que
as pessoas precisavam acessar o judiciário. Então, veio a lei de assistência judiciária gratuita. Então, se tinha acesso ao judiciário, mas ainda não se estava satisfeito. E aí vem essa terceira onda, lá nos idos dos anos 70, 80, e pensa, o judiciário não basta que as pessoas acessem o judiciário, mas que acessem decisões justas, né? Isso, essas ideias de mediação, de resolver conflito, vêm como uma herança pós Segunda Guerra Mundial, pós a Revolução Industrial, começa sim lá nos direitos trabalhistas, que é onde as pessoas começam a brigar primeiro, mas isso vai se expandindo para outros lugares. Então as pessoas já estavam acessando o judiciário, mas não estavam tendo acesso a decisões justas. E aí se começa a buscar o que além esse mando do juiz, que é a decisão judicial, pode nos atender. E aí surgem os meios autocompositivos, e é sim nos Estados Unidos o primeiro lugar, com a mediação de Harvard, que nós começamos a sistematizar dentro do ambiente acadêmico como que a gente podia fazer isso dentro e fora do judiciário. E o Brasil, por que eu falo isso? Porque se a gente for olhar as nossas constituições, nós temos desde a Constituição do Império a possibilidade e a obrigatoriedade da tentativa de conciliação. E o que muda de lá para a Resolução 125 de 2010 do CNJ? Muda que a gente precisa de técnica para utilizar meios autocompositivos. Então, a ideia que a gente tem hoje, e que vem lá de quando nasce dentro do Ministério da Justiça a Secretaria de Reforma do Judiciário, nós precisamos capacitar pessoas que desenvolvam competências autocompositivas, competências de mediador e de conciliador. E aí, desses vários estudos, então nós temos vários projetos diferentes em vários lugares do Brasil que pensam o que dá para adaptar a nossa realidade. E disso surge a Resolução 125, que diz, olha, nós vamos ter um padrão mínimo para atuar com a resolução do conflito dentro do Poder Judiciário. E aí se estabelecem o conteúdo programático que a gente precisa fazer nos cursos de mediação e de conciliação, e eles estabelecem que nós vamos ter, então, mediadores e conciliadores judiciais. O que o CNJ nos orienta? E aí eu digo, é mediador e conciliador judicial. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na live. Porque a gente tem várias escolas e várias formações maravilhosas fora do judiciário. Mas para atuar dentro do judiciário, eu preciso seguir esses preceitos mínimos. Então, para ser um mediador, eu preciso ser formado em ensino superior, em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC, há mais de 2 anos. E nós temos uma normativa que saiu esse ano, uma regulamentação, o CNJ lançou uma nova regulamentação de cursos, né, o conteúdo programático continua previsto lá na Resolução 125, mas ele coloca um regulamento de curso novo que diz, quando eu me inscrevo para o curso de mediador, eu preciso ter 2 anos de formação. E isso, se veja, a minha primeira turma em 2014, que eu fui instrutora, e quem já foi meu aluno nesses idos, né, nessas, acho que 23 turmas que eu dei curso, mais ou menos, de lá para cá, falava, gente, então, a gente não sabe direito ainda, estamos desenhando algumas coisas, e hoje a gente tem regulamentado o que precisa. Então, no ato da minha inscrição, eu preciso ter 2 anos de formação em qualquer, né, em qualquer curso de ensino superior reconhecido pelo MEC. E aí a gente vê as possibilidades de que eu sempre falo da questão das competências, né? Então eu preciso ter um querer ser mediador, então eu preciso ter essa vontade, essa impulsão, essa proatividade de que eu quero fazer isso, e é muito importante porque eu já dei curso, já tive alunos que chegaram no curso teórico e falaram, não, isso não serve para mim, não quero, ótimo, isso não é para mim, que ótimo, então estou fora. Eu preciso estudar, então eu preciso ter uma formação, uma capacitação teórica para isso, e eu preciso exercer a mediação. Sem exercer a mediação, não sou mediador, né? Então, hoje isso é básico, né? E aí nós temos a formação, nós temos um curso que forma mediadores e conciliadores.
E a partir desse regulamento de agora, eu só posso fazer o curso de mediador judicial ou de mediador e conciliador judicial se eu tiver essa formação. Se eu não tiver a formação, eu tenho que fazer o curso específico para conciliador judicial. E o conciliador judicial tem que estar pelo menos no 3º ano de graduação. Tá? Então, esses requisitos mínimos. Aí eu digo o seguinte, hoje nós temos uma referência dentro da mediação, que é a professora Tânia Almeida, e ela não é formada em direito, ela é médica. Né? Então, a formação acadêmica da Tânia é médica. E vocês, como assim a nossa referência de professora, a mediadora, é a Tânia. Então, ela não é formada em direito. E aí ela fala muito sobre essa importância da comediação. É claro que a mediação isso é muito importante, e aí eu digo isso para os meus alunos, às vezes eu sou mal interpretada, mas eu falo, a formação no direito nos impede, às vezes, de atuarmos como mediadores, como os mediadores deveriam atuar. Porque o mediador não pode dizer o direito. E aí, eu sou ensinado na faculdade a dizer se isso é certo e isso é errado. E o paradigma da mediação não é o paradigma do certo e do errado. É o paradigma de quais são os interesses, quais são as necessidades. É um outro foco, um outro olhar. E esse olhar eu preciso aperfeiçoar, melhorar, e eu vou fazendo isso durante toda a formação. E a Tânia... A famosa neutralidade, né? Eu não gosto muito de neutralidade, sabe? Para mim, me incomoda. Porque para mim, neutralidade é detergente. Detergente é neutro. As pessoas podem sabão ser... de coco. Isso, sabão de coco, é neutro. Mas as pessoas podem ser imparciais. Eu posso atuar com imparcialidade. Mas a neutralidade requer uma impessoalidade que eu não tenho na mediação. Que eu, com essa convivência, porque é um processo dialógico e eu me coloco nesse lugar, então eu não entendo a neutralidade, tanto que se a gente for olhar na 13.140, que é a lei de mediação, e no Código de Processo, a gente vai falar em imparcialidade, né, que é o estar entre as partes, é eu não pender e não apoiar nenhum lado nem o outro, né? Mas eu pensar nessa ideia de conjunto, né? E por isso que a Tânia fala tanto da importância da comediação. Porque quando eu atuo em comediação, eu posso ter alguém que tenha um conhecimento específico maior na área, que é importante. Então, é importante que eu conheça do direito para saber se aquilo, principalmente nas mediações judiciais, se aquilo receberá a chancela do judiciário. Se o juiz vai homologar. Então, eu falo assim que a mediação tem 2 momentos. Eu faço toda a mediação, mas lá no final eu tenho um produto, que é o termo de consenso. Sim. E esse termo de consenso, eu preciso dizer para quem trabalhou horas, que teve desgaste emocional e cerebral, mental e toda a atuação dos advogados, para que eu diga, isso aqui o juiz vai concordar. Eu preciso ter noção se aquilo é válido. Se é validável. Se é validável, né? Por exemplo, nós tivemos uma vez aqui em Ponta Grossa um caso de uma... vou contar rapidinho, eu gosto de causa. Tudo bem, nós somos contadores de histórias. E aí ela era casada com um homem que era o pai biológico da criança. Porque a mãe dessa criança faleceu quando a criança tinha 7 dias de vida. E a criança ficou com o pai, e essa mãe esse pai exercia a profissão de caminhoneiro e viajava muito. Então, quem exerceu a maternagem e criou como se filho seu fosse, foi a esposa, né, a companheira do pai biológico. Mãe é quem cria também. Também. E aí, quando a criança tem 9 anos de idade, eles se separam. E a mãe quer fazer a adoção unilateral da criança. Nossa. Com a anuência do pai. Sim, ele é seu filho, ele ficou muito mais tempo com você do que comigo. Tudo bem você adotar a criança, fazer a adoção por parte de mãe. Todo mundo concordava. Nossa, vamos no pré-processual e vamos fazer isso, pois todo mundo... Menos a lei. Menos a lei. Menos a lei que diz que a tutela é um direito indisponível.
Outro caso mais, esse vamos dizer assim, esse é um caso gritante, né? Mas daí como é que você diz, mamãe, mas se todo mundo concorda? Sim, até a juíza da vara vai concordar, mas para isso vai precisar de um processo. Até a promotora vai concordar, mas para isso vai precisar de um processo. Nós tivemos um caso que era exoneração, o pedido era pedido de exoneração de alimentos entre cônjuges. E aí não houve a exoneração, mas eles anuíram pela redução. Ok. Uma das cláusulas que eles queriam colocar é que a mulher abdicava do direito de entrar com nova ação. Direito de ação é indisponível. Nossa. E assim, então, então, olha, então a gente combinou agora esse valor e a partir de agora você não pede mais revisão da pensão. Era isso. Tá combinado, nós pagamos isso, mas e aí a gente tem uma dificuldade, porque a advogada, quem deu essa ideia foi a advogada do cônjuge homem, né? Do marido, ex-marido. E aí eu falava, mas doutora, não vai homologar, é homologável. Porque o direito de ação é um direito indisponível. Eu não posso dispor do meu direito. Então, todo o resto vai ser... mas se não contar essa cláusula, a gente não faz acordo. Então, como é importante a gente saber o que é mediável? E para isso eu preciso ter um pouquinho do conhecimento do direito. Mas as outras pessoas não podem adquirir? Que não podem. Mas em alguns assuntos é muito importante que eu tenha o acompanhamento, principalmente nessas questões processuais, de alguém que afeta a área, que conhece, né? E às vezes nós temos umas mediações sobre alguns direitos que a gente não costuma lidar, né? O Márcio Justen, que é instrutor também, ele conta sempre uma história das debêntures. Quem é que vai negociar sobre debênture? Quem é que lembra, né? Nossa. Então, algumas coisas que são importantes, né? Então, hoje, para ser mediador, eu preciso querer ser mediador. Eu tenho que querer me capacitar para ser mediador. E hoje eu preciso ter formação em ensino superior com mais de 2 anos. Prévia. No ato da inscrição, porque assim, não sei se todo mundo sabe, né? A gente sabe, você sabe que passou por isso, Augusto, mas o curso ele é dividido em 2 etapas, né? Então ele tem uma etapa teórica, que tem simulações, que é de 40 horas, e esse regulamento novo do CNJ prevê, inclusive, e o regulamento é de antes da pandemia, né? Estava sendo montado antes da pandemia, ele pode ser dado em EAD. Né? O Tribunal do Paraná ainda não tem, né? Mas há uma previsão legal de que ele pode ser dado à distância. E aí nós temos uma segunda etapa, que é a parte prática. Então, você faz a primeira etapa, você está habilitado a ser mediador em formação. E você deve atuar em casos reais. Ninguém se forma mediador fazendo simulação. Não, você só se forma indo para um Sejusc, né? No caso, na nossa realidade paranaense é essa, é atuar em um Sejusc em casos reais, né? O mínimo que você deve cumprir são 60 horas. E aí nós temos 3 funções, e aí eu digo o mínimo porque o teu instrutor pode olhar para os seus relatórios ou das conversas que você tem e verificar que você não desenvolveu as competências necessárias. E a Tânia fala isso. Para que serve o estágio? Para desenvolver as competências. Eu não posso começar no estágio e terminar no mesmo lugar. Então, eu preciso ter desenvolvido as competências de um bom mediador. Aplicação de técnica, conhecimento de como funciona, né, as habilidades negociativas. Então, tudo isso eu preciso demonstrar nesse período de 60 horas. Mínimo. O mediador pode dizer, o teu instrutor pode dizer, não, você precisa desenvolver mais isso, mais aquilo. Então, o CNJ prevê que é o mínimo de 60, o máximo de 100 horas no estágio. Né? Então, eu posso... E aí, é importante falar que essas funções de mediador que eu desenvolvo são a função de observador. Tô com um BOzinho aqui em casa, hoje não é na tua... Os invasores, são os meus invasores. Eu vou falar assim, pedir para o Gustavo entrar na live
e me ouvir falar de lá e não falar alto, porque senão ele se auto-escuta, né? Mas então as funções do mediador são observador, né? Numa mediação não pode ter nenhum observador de fora, apenas porque é um ato privado, né? Então é um ato das partes e dos mediadores, e o mediador faz parte dessa equipe, então ele pode ser observador, co-mediador, que é atuar com o outro, e aí é muito importante que nessa atuação eu tenha dois co-mediadores que equilibrem esse trabalho, que cooperem nesse trabalho. Não existe um mediador assistente, não existe essa função, então eles trabalham em equidade, né? E mesmo para demonstrar essa questão da cooperação, ou eu posso atuar como mediador, eu posso atuar sozinho, né? Então, essas 3 funções eu preciso desenvolver nesse período de estágio. Para daí receber a manifestação do seu instrutor, que você está apto a ser certificado, e esse presentão que você recebeu hoje. Não é presente. Não é presente, é reconhecimento, né, Augusto? É o reconhecimento de um trabalho árduo. Muitas horas de o Cisco WebEx Meetings. Fora as horas no fórum, né? Mas aí é que tá. Eu vou ter que adaptar aqui porque a gente já está nessa pergunta, né? Então, assim, só algumas pessoas podem ser mediadores, quer dizer, é uma coisa meio que de eleitos, né? E outra coisa, dizem, né? Você até respondeu isso, mas eu acho que é legal enfatizar. Dizem que para mediar tem que ser formado, ou tem que ter conhecimento específico jurídico e que, em tese, o curso daria esse tipo de capacidade. Nossa, não, né? Senão as faculdades de direito nunca nos apoiariam. Não, qualquer pessoa, e eu digo assim, a gente trabalhar com pessoas formadas em múltiplas áreas, a gente tem olhares diferentes. Eu gosto muito de atuar com pessoas de outras formações. Um dos meus melhores alunos, assim, 2 alunos que para mim foram um destaque e que tinham essa competência da ação, de aquilo ser da pessoa, de eu querer desenvolver essas habilidades. Eu tinha um que é técnico em informática, né? Ele é técnico em informática do tribunal, formado em engenharia da computação, com uma habilidade comunicacional necessária para o excelente mediador. Então, eu preciso desenvolver uma habilidade comunicacional, porque mediar é comunicar, né? Uma das teorias que embasam a nossa atuação na mediação é a comunicação. Então, quanto mais você melhorar na comunicação, melhor mediador você vai ser. E o outro era engenheiro civil. Então, eram 2 formações diferentes, e eu já tive muitos profissionais do direito. E aí eu digo, nas várias atuações que o operador do direito pode ser, que não conseguiam atuar como mediador, porque olhavam para o conflito com um olhar jurídico. Do litígio. Do litígio, de dizer isso você não pode aceitar. Isso. E aí não respeitar a autonomia da vontade das partes, isso desmonta a mediação. A minha maior preocupação como alguém que é amante da autocomposição e estudando cada vez mais de qual é o intuito do CNJ e por que a gente está aqui, por que os sejusques são criados, por que tem essa formação, por que tem esse empenho dos tribunais, é que a gente faça aquilo que a gente está dizendo que a gente está fazendo, né? Ter de verdade a atuação do mediador. Então, ou conciliador. Para mim, não. Quando o aluno me diz, mas era só uma conciliação, o que você não fez como conciliador que você está me dizendo que é só uma conciliação, né? Então, daquelas perguntas proibidas que a gente tem. Então, a gente muda um pouco, utiliza outros nomes para que a gente possa fazer com qualidade. Não, né? Eu odeio, desculpa te interromper, mas eu odeio aquela conciliação que parece Ultimate Fight, né? Você tá pronto? Você tá pronto? Luta! Sabe? Eu falo assim, que perguntas proibidas na conciliação e na mediação são, e esse contexto é uma frase muito importante,
E é proibida na conciliação, em qualquer conciliação, a do juizado também, em qualquer lugar. Que é a pergunta: tem acordo, doutor? Não. Porque, tem acordo não é o objetivo principal da mediação. O objetivo principal da mediação é a comunicação. Exato. Então, se você não sabe o contexto da lide sociológica, como é que você pergunta sobre o que, se você não sabe nem o que eles estão falando, né? E doutor, você não faz a mediação como protagonista os advogados. Os protagonistas são as partes. Exato. Então, não é para o doutor que você pergunta, é para as partes, né? Então, toda essa estrutura mínima que a gente tem, essa linha mestra que a gente segue numa mediação, todas as técnicas que a gente aplica, elas são necessárias para que eu fale que estou fazendo mediação e faça mediação. Por isso a preocupação tão grande do CNJ nessa questão da formação. E tá o Marcel, que não me deixa mentir, dizendo, isso não é conciliação. Isso não é conciliação. Né? Eu tô cumprindo um ato de forma ilegítima, irregular, eu tô perdendo uma grande oportunidade de demonstrar para as pessoas que a resposta está nelas, porque elas vivem o problema. Né? Eu falo que muitas coisas da autocomposição se conversam entre as várias metodologias. Né? E quando a Elizabeth Elliot fala lá sobre a questão da punição, recompensa, motivação intrínseca e motivação extrínseca, então, punição é diferente de responsabilização, e a responsabilização é algo que vem de uma motivação intrínseca. Quando eu construo a partir de mim, eu me responsabilizo pelaquilo que eu construí. Aquilo tende a ser, eu saio com a sensação de satisfatoriedade. Para a mediação é mais importante eu estar satisfeito do que eu com um acordo. Se eu pego um formulário de satisfação de alguém que no seu processo fez um acordo e diz que está insatisfeito, está tudo errado. Porque a ideia é que eu construa, eu sou um auxiliador, o mediador é um auxiliador das pessoas para que elas construam a decisão delas. E isso demanda tempo, isso demanda recursos emocionais, técnicos, mentais, para que as pessoas façam essa construção. O mediador precisa ter essas concessões, né? E assim, o mediador precisa ter a ideia de que a ideia dele não é a melhor para as pessoas. O que ele faz, e aí vai depender da metodologia, né? É descobrir quais são esses interesses, desvendar, traduzir esses interesses, né? Identificar e demonstrar, fazer o que a gente chama desse processo catalisador, que é eu limpar as informações que não auxiliam, a comunicação que não ajuda, né? Para que eu possa entender qual é o meu objetivo na mediação, qual é o meu interesse mesmo, e não qual a minha posição, não é o que eu quero, mas o porquê eu quero. Então, esse é o papel do mediador. O mediador é uma pessoa curiosa. Eu falo que uma habilidade do mediador é ser curioso. Ele não tem a resposta. Ele não pode achar que ele sabe o que o outro está dizendo. Eu preciso perguntar, eu preciso ser curioso, eu preciso demonstrar interesse. Olha, eu estou interessado para saber aonde é que nós precisamos chegar. E onde é que vocês vão chegar? Então, eu vou fazer... Então, deixa eu ver se eu entendi. Não é o que eu entendo como melhor para vocês. Não tem aconselhamento. Então, tudo isso é algo que a gente precisa treinar, porque a nossa cultura impele em nós um saber, um dar respostas. Um responder, eu ia falar isso. Um responder, eu estou o tempo todo pronto para as respostas. E o mediador não sabe nenhuma resposta. Ele sabe o meio. O mediador é controlador, é responsável pelo meio, mas não pelo fim, né? Então, essas habilidades é que a gente vai desenvolver, e aí qualquer pessoa pode desenvolver. Não é o advogado, ele, né, o formado em direito. Então, nós temos várias pessoas que se encantam com isso, né? E aí é o não ter a resposta. Eu sei que eu não vou ter a resposta. Só sei que nada sei. E aí o advogado
o advogado tem que sair do corpo de advogado e dizer assim, não, eu não sei a resposta. E aí eu não sei a resposta, eu me conformo com esse lugar de ajudar as pessoas a caminharem? Você tem que Né? ser um amparo, né? Exatamente. Então, E, assim, por isso que as funções são muito diferentes. Embora todo conhecimento agregue para o mediador, em qual área seja. Então, por exemplo, se eu vou atuar, a gente tem muita atuação na área da medicina, por exemplo, se eu vou trabalhar num hospital, e aí eu quero, num plano de saúde, eu vou trabalhar no plano de saúde, e eu vou ser mediador do plano de saúde. E esse plano de saúde tem várias questões de aprovação e não aprovação. E aí a Unimed, por exemplo, né, de uma cidade conhecida, instalou um grupo de mediadores. Ela tem um grupo de mediadores. Que esses mediadores vão auxiliar o, o, o médico e o paciente a entenderem por que pode e por que não pode aquilo. O mínimo de conhecimento na área médica eu vou precisar ter para atuar nesse lugar. Entendeu? Então, esses conhecimentos vão sempre nos auxiliar, mas a gente consegue trabalhar bem com todas as áreas de formação. eu sei, a Marli estava aí até agora há pouco, né? Mas eu sei que em Cascavel, né, nossa cidade aqui mais próxima aí, em Cascavel existe um mediador que ele é requisitado pelas partes. Ele é requisitado, as partes escolhem e ele é um odontologista. Então, assim, e dizem que ele é fenomenal e assim, né? O que ele tem de direito? Né? Ele é um odontologista. Mas dizem que assim, tem fila de espera para fazer mediação com ele. Olha só. Isso para mim, isso é maravilhoso. Olha, a chefa A chegou. chefa Ela tá chegou. dando um salve ali no. Não, e o Paulo Brito também. Eu vou cumprimentar o Paulo porque o Paulo tá desde a primeira live aqui, tá? Se bem que a Larissa. Não, a Larissa tá desde a segunda. É, Né? Mas olha, eu queria entrar um pouquinho nessa parte das técnicas, tá? Eu cheguei a perguntar pro Marcel, tá? Um pouquinho sobre as técnicas e tal, mas já num enfoque ali da civil, que é onde ele tem uma expertise rara, né? Mas eu quero perguntar para você o seguinte: as técnicas de mediação servem para todas as pessoas mediadoras igualmente? Ou cada pessoa pode descobrir melhor o uso e a escolha das técnicas? muito bem. Existem duas coisas que, assim, para a gente começar a pensar como é que isso chegou para a gente, né? Então, dentro do judiciário, de todos aqueles testes que a Secretaria de Reforma do Judiciário fez, elas acreditavam que melhor se adaptava à realidade judiciária brasileira a técnica de Harvard. E mais do que técnica, eu chamo de escola, né? A gente chama de escola. Por quê? Porque dentro dessa escola nós temos várias ferramentas, várias técnicas. E muitas escolas utilizam a estrutura da mediação de Harvard, porque ela é uma estrutura muito dinâmica, né? Aquela estrutura de declaração de abertura, colheita de informações, com as adaptações necessárias. Eu formulo, por exemplo, algumas perguntas diferentes, mas eu tenho uma base de eu chego, me cumprimento, digo que eu estou aqui, né? Cumprimento as pessoas, escuto as pessoas e a partir daí eu começo a aplicar as técnicas. Então, dentro da escola de Harvard, que é uma escola negocial, e aí o Carlos Vesula vai falar para nós no livro dele, que ele fala que nós temos escolas de mediação que são voltadas ao acordo e escolas de mediação que são voltadas à relação, ao O relacionamento. Varat, por exemplo, né, mediação do Que é a amor. mediação do amor, exatamente. Então, são outras escolas. Mas, na ideia de Harvard, na ideia do CNJ, o que ele precisava? Ele precisava de uma estrutura que o advogado aqui, a parte aqui ou no Amazonas, quando ela chegasse, ela dizia: eles fazem mediação judicial. Então, eles escolheram essa escola como base.
Então, Como a nossa... padrão. Exatamente. Mais do que como padrão, ela é base. Porque eu posso aplicar outras técnicas. Mas esta eu preciso ter... Para eu dizer que eu sou mediador judicial, eu tenho que saber essa. Né? Pelo menos essa. Uhum. Então, eu vou fazer a formação em Harvard. Todo mundo vai fazer a formação baseada em Harvard, e como chegar ao sim, William Ury, e muitas coisas que a gente pode melhorar e modificar, e que vêm sendo modificadas já. Então, eu tenho essa base que eu tenho algumas ferramentas. E eles nos indicam algumas ferramentas. E nessa estrutura, a mediação de Harvard negociativa é voltada, ela se adequa melhor aos casos cíveis, às questões contratuais, vamos dizer assim. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Ah, então tá. Apareceu um negócio aqui, diferente. Eu falei, meu Deus, cortei. Apertei não, tá rolando. Pode ir. Tá, beleza. Então, eu tenho essa formação básica e tem algumas técnicas que eu aplico, né? Então, quando a gente aprende, eu tenho 12 técnicas básicas e muitas outras que a Tânia traz no livro dela, Caixa de Ferramentas. Gente, eu não tô ganhando, a Tânia sequer me conhece. Eu sou uma fã dela, né? Porque ela traz outras técnicas e outras habilidades bem legais pra gente também. E aí, o que a gente indica é que os mediadores, depois dessa formação básica, eles precisam ir se encontrando. Qual é o nicho do lugar deles? E aí eu vou estudando outras escolas, que me trazem outras ferramentas, outras abordagens. E o que a gente tem hoje com os grandes mediadores, os grandes instrutores, é que nenhum utiliza apenas uma escola. Ninguém segue uma escola. Ah, eu sou de Harvard, eu faço só isso. Ortodoxo. Não, eu não sou ortodoxo, isso mesmo. Eu posso conhecer, quanto mais escolas eu conheço, quanto mais abordagens eu conheço, com o conflito que me vem, eu aplico aquilo que é adequado. Né? Então, eu posso, inclusive, mesclar algumas técnicas de várias escolas numa mesma mediação. Né? Então, estudar e se aperfeiçoar e conhecer novas técnicas é o que enriquece e que faz que todo mundo queira que eu seja mediador. E aí é o que o CNJ e a lei de mediação vai trazer e o CPC vai trazer, que se a parte paga, ela escolhe o mediador. E aí eu posso dizer, eu sou especialista em cível, eu sou especialista em contratos bancários. A minha especialização é mediação familiar, eu trabalho com teoria sistêmica, e a gente trabalha com a mediação sistêmica, baseada no direito sistêmico. Eu faço mediação transformativa. E aí a transformativa, para mim, ela é para além da minha humanidade, porque o mediador não intervém em nenhum ponto, né? E aí eu estava conversando isso ontem mesmo com o Rodrigo, a transformativa é para fora do judiciário, né? Para aquelas pessoas que buscam a mediação e porque ele não faz nada além daquilo que as partes já trouxeram, né? Preza muito pela questão da autonomia. Mas isso é adequado em que lugar? Com quais pessoas? Né? Então, eu preciso conhecer as escolas, preciso conhecer as técnicas para poder verificar qual é a mais adequada naquele momento. Se eu vou precisar remarcar, se não, se eu tenho que mudar de metodologia. E é por isso que os SEJUS que são fóruns de múltiplas portas. E aí, quanto mais eu conheço essas portas, mais eu posso indicar qual a porta adequada para trabalhar aquele conflito de interesse das pessoas. Entendi. Quer ver mediação transformativa, vai assistir uma sessão do Marcel. Meu Deus, esse homem ele tem nervos de aço. É inacreditável. Né? Mas técnica, é o domínio, é como você falou, ele domina uma escola, ele pode ir para além, né? E com muito êxito. Então, assim, é isso que eu acho legal. Eu também, em União da Vitória, tenho o Fernando, que eu atuo com ele ali. Ele é Foi meu aluno, Fernando. Ele é um Buda.
Ele é um Buda, é uma tranquilidade, ele para, ele deixa as partes falarem, etc. Naturalmente. E isso é muito bom, porque as famílias, no fim das contas, né, a gente atua na área de família lá, no direito de família, isso faz diferença. Porque você deixa as partes se conversarem, né? E em União da Vitória eu ouço muito, né, por conta dessa tranquilidade, essa serenidade da condução, né? Eu ouço muito assim: você sabe que eu cumpro, você me conhece, se eu estou te falando que eu faço, eu faço. O outro, não, tudo bem. Né? Então, essa convencionalidade pelas partes se conhecerem é sensacional. Né? E isso só é possível se o mediador não toma o lugar da parte. Né? Então, é genial isso aí. Né? É genial. E não se apressa, né? O mediador não pode se apressar. Não atropela. Não pode atropelar, porque ele precisa entender que aquele não é um espaço dele só, né? É um espaço em que ele atua para outras pessoas, né? Então, ele não é o protagonista. A pessoa que menos tem protagonismo naquele lugar é o mediador, né? Ele vai permitir filtrar essas informações, chancelar aquilo, validar aquilo que é importante para aquele lugar e para aquelas pessoas, né? Então, isso depende muito das nossas características, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente se adapta ou não. Então, o bom mediador é aquele que está em permanente qualificação, conhecendo e se aperfeiçoando com as técnicas para poder dizer, eu vou fazer isso, eu escolhi esse lugar, né? Eu quero aquele lugar ou não. E por isso que no começo o importante é que o mediador flutue entre competências diferentes, né? Entre tipos de conflitos diferentes, para que ele possa se encontrar. E aí sim melhorar a sua atuação dia a dia, né? Amadurecer. Olha, eu vou partir para mais uma pergunta aqui, tá? A partir de uma asserção, né? De uma assertiva. Estou interessado em ser mediador. Então o que eu preciso fazer para me tornar um? É só eu ir lá no fórum, conversar com a Mariana, com a doutora Larissa, com o doutor Rodrigo e me inscrever no fórum? Graças a Deus, não. Para você ser um mediador, você precisa fazer um curso de capacitação. E aí era aquilo que eu estava falando lá no comecinho. Eu preciso fazer um curso para ser mediador ou conciliador judicial. Eu preciso fazer um curso que seja reconhecido pelo Tribunal de Justiça. Então, o CNJ, lá na resolução 125, ele desenha para nós qual é a matéria mínima, qual é o conteúdo programático que eu preciso ter nesse curso. E aí vão ter lá as 4 teoriazinhas básicas, né? E aí, se você leva o como chegar ao sim embaixo do braço e vai, né? Porque é mediação negociativa. E é muito importante essa base. Eu penso que foi uma escolha inteligente, porque o desenho, a estrutura da mediação, eu posso aplicar em qualquer caso. Né? O que eu preciso é melhorar a abordagem, modificar a abordagem e me aperfeiçoar, né? Para poder atuar em outros campos que não seja na civil. E aí eu preciso ter 2 anos de formado para ser mediador. E hoje, aí o CNJ diz o seguinte, que este curso pode ser dado pelos tribunais, e aí nós temos no nosso tribunal a ESEG, que é a Escola de Servidores, que ministra, que é do NUPEMEC, mas quem ministra os cursos, quem oferece os cursos é a ESEG, né, quem certifica é o NUPEMEC, e essa é uma diferença, mas é importante saber que a gente pode contar com a estrutura da Escola de Servidores do TJ do Paraná, que eu tenho muito orgulho do que ela vem se transformando, né, o quanto ela tem atendido a demanda de dentro do Poder Judiciário, pelas escolas judiciais, então pela EMAP, e por escolas que estejam cadastradas no NUPEMEC. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais, que é o órgão responsável pela gestão da autocomposição. Por determinação do CNJ. Então, tudo que é autocompositivo passa pela chancela do NUPEMEC, do núcleo, que hoje está dentro da 2ª vice-presidência e exercido com muito empenho
pelo desembargador José Laurindo, pelo juiz auxiliar, que é o doutor Anderson. Então, a equipe da segunda vice é muito empenhada nas questões da autocomposição, né? E por fortalecer muita coisa que a gente tem hoje lá, né? Tá lá a Marielle desde gestões anteriores e que ajudou todo nesse processo de segurança que a gente tem hoje. Hoje, se perguntarem o que precisa, a gente sabe dizer. Há algum tempo, há uns anos atrás, a gente não sabia, né? Não tinha. E hoje o NUPEMEC construiu isso muito bem. Então, eu preciso... E como é que são esses cursos, Mari? Então, na pandemia, eles estão suspensos. Quem hoje é reconhecido pelo NUPEMEC do Paraná? ESEG, que é a Escola de Servidores de Dentro do TJ, EMAP, que é a Escola da Magistratura, e nós temos a ESA, que é a Escola Superior da Advocacia. Ter a ESA na formação de mediadores que é recentíssimo. Recentíssimo, é conquistar. Temos a professora Marília lá, que é empenhadíssima nessa questão da autocomposição. Eu digo que a professora Marília, ela abriu esse olhar de que a mediação é mais um nicho de trabalho para os advogados, né? E que bons advogados que atuem nessa área vão ter muito trabalho daqui para frente e para sempre, né? Uhum. Porque a Larissa fala isso, a autocomposição é o futuro do judiciário. Nós precisamos devolver para as pessoas o poder de decidir a própria vida. A conversa que eu tive com o desembargador Bacelar foi exatamente nesse sentido, né? E o judiciário está para chancelar essas decisões, né? E deixar para a decisão judicial aquilo que é estritamente necessário que o juiz decida, né? Que um terceiro venha e diga qual é a verdade, né? Nós precisamos melhorar, né? Evoluir a humanidade para dizer, não, eu fiz, eu me responsabilizo, como é que nós arrumamos isso daqui, né? Chega de TACAP, né? Chega de alguém dizer o que eu tenho que fazer e eu não fazer. Que o nosso judiciário, o nosso maior problema é que dizem que a gente tem que fazer e a gente não faz, aí tem que executar aquilo que não... Aí você se insurge, exatamente. E assim, isso descredibiliza a decisão, né? Então, nós precisamos devolver, e a autocomposição está isso, para devolver para as pessoas essa possibilidade. E a ESA, o CNJ tem feito, já tinha programado ano passado, lançou um curso de formação EAD, um curso muito bem elaborado, coordenado pelo desembargador, o Roberto Bacelar, né? Ele conta, eu não sei se chegou a ver a live que ele conta a história da bicicleta. E aí ele fala, né? Tem uma live na Segunda Vice, lá no YouTube da Segunda Vice, e ele conta a historinha da bicicleta, é ótima a história da bicicleta. E aí ele coordenou excelente de história. Ele é excelente. Ele coordenou esse grupo, né? Ele coordenou esse grupo e formou esse curso. Então, nós temos alguns servidores sendo formados por esse curso do CNJ. E a ESA está ofertando, inclusive está com inscrições abertas para um curso autorizado e permitido dentro do tribunal, que é feito na forma à distância, né? O Marcel é um dos professores. O Marcel é professor e eu já mediei com o Marcel com os advogados juntos. Já tem gente já fazendo estágio prático já. Sim, eles estão distribuindo nos sejusques que estão fazendo virtual, e agora está aberta uma nova turma, né? Então, uma segunda daí, que legal. Uma segunda turma. A segunda turma está aberta, é o Marcel, a Aliciane, a Ana Paula Graff e a professora Marília. Então, é uma equipe muito... A Ana e a Marília são advogadas, a Aliciane é coordenadora do Sejusc de segundo grau, que faz um trabalho de primeira qualidade, e o Marcel, que, né, não precisa nem falar, o Marcel parceiro, é uma referência. Cara. O Marcel é uma referência. Então, essas escolas, elas têm esse reconhecimento do tribunal, e aí você se forma conciliador e mediador judicial. Então, esse é o caminho, né? E a ESEG, da ESA, é uma formação paga, né? Você paga para fazer a formação. E a da ESEG, ela não é uma formação paga. Mas você se compromete a atuar nos sejusques por um determinado período, né? E essa formação da ESEG saem editais. E aí você se inscreve para o edital
é escolhido para a turma, porque geralmente nesse edital tem mais candidato do que vaga, e aí faz parte daquela equipe, daquele Sejusc, né? E agora pode atuar em formato virtual também. E aí eu vou te fazer, já porque apesar de todo o atraso, já está dando 1 hora, incrível, né? Com o atraso, então, 1 hora e meia, né? Mas eu vou te fazer uma última pergunta que eu acho que é a pergunta de maior provocação hoje, assim, e me fez pensar muito e eu acho que vai me fazer pensar muito tempo. Eu acho que a gente vai conversar muito sobre isso ainda, Mari. Eu, você, muita gente que ama mediação. Para a mediação acontecer, basta a competência do mediador ali na sala ou o perfil dos advogados e das partes influencia para o resultado final? A mediação tem como princípio a autonomia da vontade. Ou seja, não basta o mediador. Nós podemos ter um mediador excepcional e as partes não quererem mediar. Nós podemos ter um mediador excepcional com partes que querem mediar e advogados que desconhecem os benefícios que esse momento pode trazer para os seus clientes, né? A gente entende que há uma formação em direito voltada ao litígio. E que, embora seja princípio do código, do novo que não é tão novo, né? Lá se vão 5 anos, do código. Já não está tão novo assim. Do Código de Processo Civil, o princípio da cooperação é princípio do código. Né? Nós ainda estamos muito atrelados à cultura do litígio. Que o bom advogado é o advogado que briga. Não é. O bom advogado é que escolhe a melhor metodologia, o melhor caminho para você conseguir aquilo que vai atender os seus interesses. Esse é o bom advogado. Né? Então, a gente precisa de pessoas, o advogado é extremamente importante numa sessão de mediação. Mas, para isso, é importante que o advogado saiba qual a função ele desenvolve dentro de uma sessão de mediação. Um advogado dentro da sessão de mediação não é protagonista, porque não é a questão jurídica que nós estamos tratando. Não é a lide jurídica, processual que a gente está tratando. Nós estamos tratando a lide sociológica. Sim, vai ter tempo, vai ter que ouvir as pessoas. Sim, eu demando, e aí eu digo, como é importante que o trabalho bem feito dentro da mediação seja bem remunerado para o advogado. E aí eu preciso conhecer isso como um nicho de trabalho. Eu me desenvolver como um negociador. Eu preciso aprender a negociar para eu ser um bom advogado na mediação. Então, eu tenho perfis diferentes de e eu falo assim, né? Que é como se a gente tivesse um processo linear heterocompositivo, então que começa lá com a petição inicial, aí a citação, e aí eu entro numa bolha, que é o mundo autocompositivo, que os princípios são diferentes, que a abordagem é diferente. E eu me lembro uma vez que eu fui numa reunião com alguns advogados iniciantes, e eu perguntei para eles se eles já tinham feito júri. E aí uns disseram que sim ou não. Eu perguntei, se vocês tivessem que fazer júri, aqueles que já fizeram, o que vocês fizeram para se preparar para um júri? Vocês se prepararam para um júri? Claro, não, eu tenho que estudar, eu tenho que saber o código, eu tenho que saber o procedimento. E eu perguntei, e por que vocês não estudam quando vocês vão para mediação? Hein? Quem é que conhece a Lei 13.140? Quem é que sabe quais são os princípios? O princípio básico da mediação é o princípio da confidencialidade. Sim. Certo? Então, eu preciso entender que eu não posso gravar a sessão de mediação. Que é antiético, que fere a minha atuação como advogado. Que eu posso receber um processo administrativo, responder um processo administrativo perante a OAB. Porque eu estou ferindo preceitos éticos da advocacia. Sim. Mas eu só sei isso se eu li, se eu estudei. Então, o que requer de mim, na minha atuação como advogado, quando eu estou na mediação? O que é ser um bom advogado dentro da mediação?
E aí eu preciso conhecer, junto com o meu cliente, qual é o meu campo de negociação. E o Juan, o professor Juan Carlos Vezula fala isso, né? Que quando a gente vai ler lá Como Chegar ao Sim, tem a parte que vai falar sobre a Batman, que é a melhor alternativa a um acordo negociado, que diz assim, até quando eu devo permanecer numa negociação? Isso é o que um advogado precisa saber. Eu preciso primeiro saber qual é o meu campo de negociação, as minhas possibilidades, e quando eu percebo que a negociação ou a mediação não é mais o lugar para o meu cliente. Porque desatende aos interesses dele, porque não alcança os interesses dele. Então eu preciso chegar na sessão conhecendo quais são as técnicas de negociação, para eu aplicar para outra parte. Porque se eu for um bom negociador, a outra parte vai perceber isso. E aí o bom negociador sabe que eu preciso atender o interesse de todo mundo. E para eu poder atender o interesse de todos os envolvidos, eu preciso conhecer. E ao advogado é permitido observar o comportamento do outro advogado, observar o comportamento da outra parte, pescar o interesse da outra parte. Pegar no pulo, né? Pegar no pulo, porque assim, se eu sei qual é o interesse da outra parte, eu consigo tirar a outra parte da posição, que é daquilo que eu quero e ponto. Uhum. Mas, bom, por que você quer isso? Então, se eu sei por que você quer isso, eu consigo pensar em outras alternativas para atender o seu objetivo. Então, quando o mediador, ou quando o advogado, é um advogado que entende que o protagonista, quem faz a escolha é o cliente dele, que ele é a pessoa que pode trazer, primeiro ele é a pessoa que dá segurança jurídica, né? Quando ele diz vai, o cliente dele vai, o cliente confia. A pessoa de confiança da parte é o advogado, não é o mediador. A Carla aqui, ó, ela é presidente da comissão aqui de Foz, eu sou o vice da comissão aqui de Foz. Ela falou, o advogado é o primeiro mediador do conflito do seu cliente. Falamos isso de manhã, né? Eu e você. Sim, ele é o primeiro. E assim, ele é o primeiro negociador. Ele é o negociador. Ele é o negociador, né? Ele além de ele pode atuar como mediador, pode, mas assim, ele é o primeiro negociador. E são as técnicas de negociação que ele precisa aprimorar para ele poder atuar na mediação. E aí sim, sair com o cliente dele atendido em todos os seus interesses. Numa oportunidade que eu penso, né? Não é o meu lugar de fala, não sou advogada, mas eu penso assim, o que eu gostaria que o meu cliente saísse? Dizendo, meu Deus, você é um excelente advogado, a gente conseguiu tudo o que eu precisava. É o que eu precisava, não é o que eu pedi. Né? Então, eu consegui. Ou você prefere uma resposta do teu cliente dizer assim, pois é isso aí. O juiz decidiu isso agora, pois não temos o que fazer, né? Vamos recorrer, né? Mas sabe, demora. E aí, qual a satisfatoriedade do teu cliente? Então, pensar com ele onde é que dá para negociar, o que dá para negociar, quais são os interesses da outra parte que nós vamos ter que atender para a gente poder ter o que a gente quer. E mais, né? Eu já estou parecendo um disco riscado, né? Mas você entra em sala de audiência com o cliente e ele não fala nada, mas você pode ter certeza, você sai, passou pelo batente da porta, o cliente vai batendo, então falou, mas eu não falei nada, eu não fiz. E aí você vai para uma instrução e julgamento e o teu cliente sai arrasado porque ele não foi ouvido. E a mediação é exatamente o lugar onde ele pode falar o que quer, o que pensa, desde que com urbanidade. Mas ele pode falar o que quer. Sabe? Ele pode chegar e falar, olha, vamos, você bem Harvard, né? Olha, eu te dou 5, você me devolve 3 e a gente se acerta. E assim, né, Augusto, eu gosto muito do olhar da comunicação não violenta
do Marshall Rosenberg para a gente trabalhar essa questão de comunicação e poder entender melhor o ser humano. E uma das necessidades humanas universais é a necessidade de autonomia. E isso se aplica em qualquer relação que eu tenha com o outro. Qualquer. Mãe e filho, casal, chefe, colegas de turma. Então, todas as pessoas têm necessidade de autonomia. E aí, toda vez que alguém me mandar fazer alguma coisa, fere a minha necessidade humana universal de autonomia. Porque eu tô fazendo amando. E aí, o que eu tendo a fazer? Resistir. E isso acontece em todas as relações. Quando eu coloco, então, quando eu, advogado, digo para o meu cliente, não fale, porque nós estamos indo lá só para cumprir tabela. E perder a excelente oportunidade de ouvir o conflito do seu cliente pela outra parte, inclusive para auxiliar no restante, né? Mas quando eu digo não fale, e ele sai, ele diz, desculpa, mas por que não era para eu falar? Porque ele sente, o ser humano sente a autonomia da vontade dele represada, não atendida. Então eu tenho, e a mediação é o lugar onde eu posso exercer a minha autonomia, onde eu sou incentivado a exercer a autonomia, com todos os cuidados que demanda a atuação do advogado, porque ele tem o conhecimento jurídico, então ele vai dar esse aporte jurídico para a parte, né? E vai deixar ela mais segura nas decisões que ela está tomando e ela vai sair satisfeita. Então, quando eu não incentivo, a sensação das pessoas é de frustração, de que eu podia ter construído algo e eu perdi a chance. E a pessoa se frustra demais por não ter participado de algo que é de interesse dele. E assim, pode ser que quando a pessoa chegue, toda pessoa chega, né? Isso é pressuposto, toda pessoa chega posicionada, ou seja, eu já sei o que eu quero, né? Não porque eu quero aquilo, mas eu já sei o que eu quero, então eu já tenho as minhas posições. E todo mediador sabe que ele vai enfrentar, a primeira coisa é ele saber as posições, porque elas vão chegar posicionadas com algo teoricamente fixo. E o nosso trabalho é desfazer isso e encontrar os interesses. E quando eu, advogado, estou enxergando o interesse do meu cliente e do outro, eu consigo avançar. Né? Porque o advogado ele não está envolvido, na maioria das vezes, emocionalmente no conflito. Então, ele é um ser mais sereno, alguém que consegue ter uma dimensão diferente daquela que o olhar do cliente dele. Né? E ele, o advogado, na sessão de mediação, ele é parcial, totalmente parcial. Ele está lá para ser. Ele está lá para ser. É para ele ser parcial. Então, por isso que ele é um negociador que tem um lugar, né? Ele tem um papel naquela situação, naquele arranjo, né? Então, quando eu percebo que isso é mais uma possibilidade profissional, que isso é mais um lugar, e eu conquisto e me adapto e vejo quais são as competências, porque são competências diferentes. Aí é a competência da advocacia diferente, que eu preciso aprender e desenvolver. É o olhar transversal. Você olha o cliente, você olha a causa, o conflito, e você olha a lei. Né? É o único que consegue fechar essa transversalidade é o advogado. Porque o mediador vai se importar com as partes com seus interesses. Só o advogado vai ter a visão transversal. Exatamente. E é para isso que ele está lá, né? Ele faz toda. Esse é o papel que ele precisa exercer. E o advogado, quando ele está engajado em atender os interesses do cliente, as motivações, é alguém que auxilia muito nesse processo de catalisação de informações, sabe? Então, é alguém com que a parte conta e alguém que auxilia muito o trabalho do mediador também. Então, eu, para mim, entendo ele como uma peça fundamental quando ele desenvolve essas habilidades necessárias, né? Essas competências necessárias que o advogado deve ter dentro de uma sessão de mediação que a gente não aprende na escola. Que a gente não aprende na escola. Infelizmente, o curso de Direito ainda
está sendo um curso de declarações, de posicionamentos, de renitências, de resistências, né? E pouco se fala de concessões, de concordância, pouco se fala de tolerância, né? A tolerância que se fala é uma tolerância obrigada, né? E não uma tolerância humanizada, né? Então a gente precisa repensar a formação jurídica, a gente precisa se repensar enquanto ser humano, enquanto profissional e enquanto uma pessoa que se preocupa em resolver os problemas das pessoas, né? Eu venho caminhando esses dias agora, que eu venho conversando, né, com a Larissa, com o Rodrigo, com o Marcel, com o Bacelar, e agora com você, eu venho pensando muito nisso. Eu falo, gente, mas a gente foi conversando do mediador, da mediação, mas pera lá, né, eles não são os únicos. Na verdade, eles já estão agindo como um motor, como um catalisador, como você gosta de usar, mas como uma força dinâmica adiante para a resolução do conflito. O freio de mão são as partes e os advogados, né? Então, eu falo, outro disco riscado meu, né? Eu cheguei para uma mediação, eu vi um ex-aluno, o ex-aluno chegou para mim, oi professor, tudo bom? Maravilha de serviço, mas eu não acredito em nada do que você está fazendo. Eu fiquei assim, o que eu faço? Né? Porque assim, o que eu fiz? Na verdade, o que eu fiz com essa pessoa? Né? Eu formei ele e ele não acredita em buscar a solução para o cliente dele. Tá? Eu já cheguei com gente falando que não queria entrar para mediação, mas no fim das contas é porque ele falava, é questão puramente de direito, a gente precisa que o juiz decida, então nós temos fé nisso. Aí não tem o que fazer, mas... E assim, nessa tua ideia, eu acho assim que as pessoas desenvolvem competências diferentes, né? Habilidades diferentes, e que a gente precisa entender qual é o nosso lugar, né? E o professor André Goma de Azevedo, ele fala que o que falta, tem inclusive um artigo dele que fala sobre isso, ele fala, o que falta para os escritórios da advocacia além de ser cível, de família, do previdenciário, contencioso. Que é o do contencioso, eu ter um lugar para a negociação, né? Então, ter profissionais que sejam habilitados a pensar com o cliente uma possibilidade. Isso tem muito nos Estados Unidos, porque é muito caro seguir litigar. O passo do litigar. É muito caro para a parte. Então, eu preciso sentar com ela e pensar o quanto ela vai gastar. Mas aqui no judiciário brasileiro é caro também. É caro porque ele demanda tempo. E a justiça que tarda não é justiça. Exatamente. Justiça que tarda é falha. É falha. Então, eu preciso pensar em, eu estou disposto a litigar durante 10 anos? O que isso vai significar para mim daqui a 10 anos, né? A Érica colocou ali, ó, a Érica é a nossa mediadora, queridona, percebi isso que você falou ontem mesmo, Mari. O advogado foi fundamental para expor as suas necessidades. Fecharam um belo acordo que se arrastava desde 2007. Então, eu tenho um conflito desde 2007, 17, 18, 19, 20, 13 anos, que chega um momento que tá lá no Sejusc ainda, né? Então, muitas vezes o que eu percebo da conversa com os juízes, e aí eu falo dos juízes do cível, né? Que nenhuma resposta que eu dei aqui vai satisfazer ninguém. Sim, porque você vai fazer a machadada, você vai cortar na carne das partes. Então, eu posso pensar de forma mais ampla, né? Eu posso pensar nesses interesses que o juiz não pode pensar, que ele enxerga que estão subliminares ao teu pedido ali, mas ele só pode atender o que está na superfície. É isso que o juiz pode atender. Só que a lide objetiva.
Exatamente. Que é o processual, que é o jurídico. E o resto não adianta, porque o judiciário não é feito para isso. E mais do que isso, né? Eu sempre falo assim: o judiciário é feito para quem prova o seu direito. Ele não é feito para atender o seu direito. É para quem consegue provar o direito que tem. E quantas vezes você vê isso na verdade? A pessoa fala, putz, eu tinha isso, mas eu perdi o protocolo. Né? E O comprovante de pagamento, perdeu a ação. Se você vai né? para o judiciário até o final, perdeu a ação. A gente vê muito isso no juizado. E aí é um lugar que o advogado é muito importante para saber, inclusive, se eu tenho prova para provar o meu direito. Então é melhor a gente negociar aqui, porque a outra parte sabe que você tem direito, ela reconhece isso. Então a gente pode negociar. E na negociação, na mediação, eu vou ter o título executivo judicial, seja pré-processual ou processual. E ali eu tenho escrito o meu direito. Porque eu combinei um direito novo, porque nós podemos combinar e reconhecer esses direitos, né? Então, esse é um lugar em que a gente consegue atender a esses interesses, né? Que a gente não tinha. E é um caminho, eu vejo que as universidades têm mudado muito nesses últimos anos, né? Tanto que a gente está aqui. Exatamente. E olha, eu vou te falar, eu tenho ali na minha parede ali, eu tenho meu curso de mediador e árbitro de 2002, tá? De 2002. E eu fui fazer outro curso em 2019 porque o momento era outro, a pegada era outra, o, o arcabouço do processo é outro, o processo em si já é outro também. Então, assim, eu olhei e falei, nossa, mas espera aí, a gente precisa entender esse novo processo e a gente agora a gente tem a condição de oferecer para as pessoas essa resolução, esse que no inglês é o closure, né? Esse fechamento da questão. E a parte sai dali para uma nova vida, sabe? Tendo se resolvido. Tendo se resolvido. Parte para o próximo problema, né? Porque de problema a vida vai se encarregar de encontrar outros, né? É. A Isabel fala assim: nem todos os advogados têm perfil para mediação, para colaborar com o consenso. Eu falo, Isabel, que às vezes a pessoa não tem perfil, mas muitas vezes é o desconhecimento do novo. A gente precisa reconhecer que a gente não sabe algumas coisas, que a gente não foi preparado para algumas coisas, né? E por isso são tão importantes as comissões da OAB que trabalham com isso, os cursos que a OAB pode oferecer para a formação dos seus advogados, né? Então, esse olhar, a advocacia foi uma das últimas instituições a colaborar com a formação da Resolução 125. A última reforma da Resolução 125, se você olhar todos os itens, se não me engano, foi em 2016, eu acho. É a última a reforma, né? Vieram algumas outras, mas a reforma principal da resolução em 2016. E foi feita com a OAB para verificar o que faltava atender da demanda da advocacia, né? Tanto que hoje você faz um contrato de honorários e prevê quanto que você vai pagar de honorários caso a sua questão seja resolvida em mediação, né? Então, é preciso que o advogado se engaje no conhecer a negociação, em entender como é que a mediação funciona, em conhecer as etapas de mediação, em preparar o seu cliente e dizer, você não vai encontrar o juiz, lá você pode falar o que você quiser, porque não é o juiz que está lá, ninguém vai decidir nada. Hoje, pode ser que a gente não decida nada. Se a gente não quiser decidir, a gente pode não decidir hoje. Se a gente quiser marcar um outro dia, eles vão marcar outro dia. Então, só se eu tenho conhecimento disso é que eu consigo. Você está no comando. Exatamente. Você é quem vai decidir para que caminho a gente vai. Se você disser que não, é não. E a gente, como mediador, precisa respeitar essa autonomia. E a voluntariedade, né? Da ideia da participação e entender que pode ser que não seja o momento mais adequado, que não seja a estratégia, né,
o meio mais adequado. E hoje a gente fala em meio adequado de solução do conflito, em conflito. Mediação não é alternativa há muito tempo já, né? Hoje ele é um meio que compõe o judiciário e ele é adequado para certas demandas. É. A Carla está falando aqui, né, que o advogado, por não conhecer, ele não tem interesse de participar porque ele se fecha, ele se retrai, né? Então, e ela fala que seria necessário ter uma instrução e tal, que é o que eu estava falando hoje de manhã com a Mariana, Carla. É exatamente nesse aspecto. Tá chegando a hora de ter um curso específico para isso, para advogados aprenderem a atuar em mediação, sabe? Porque não adianta você ter um cavalo lindo, maravilhoso e uma sela que tá solta. A hora que a parte subir, ela cai para outro lado, entendeu? Então, a segurança é o advogado. O esteio é o advogado, porque como a Mariana falou, tá certo, a Mari falou, o mediador não é quem vai orientar a parte, né? Não é a voz jurídica, né? Uhum, é isso aí. Mari, eu vou fazer o seguinte, sabe que a gente já está quase 1h30 aqui conversando. Então vamos dar tchau, Augusto. Não, juntou quase pessoas que não gostam de falar, né, Augusto? Temos esse problema, ainda mais num tema que a gente gosta tanto. Nossa, eu sofro de paixonite pela mediação. Eu sou muito apaixonado por isso e eu sei que você é. Ó, nós estamos com pessoas assistindo, né? Envolvidas aqui. E assim, né? Se deixar, a gente fica várias horas, porque é um papo muito bom, Mari. Muito. É, e eu te agradeço enormemente. Nossa, eu queria muito que você viesse. Eu queria muito que você viesse pela pessoa que você é, pelo que você traz e pelo tanto que você colabora. Você é uma pessoa que erige um raciocínio, erige uma posição, você não fica. Tem que aprender a lidar com você, porque você se posiciona também, né? Então, se você acha que é assim, assim, você acha que não é não, e você fala e está falado, né? Mas isso é ótimo porque só se avança debatendo, né? Só se avança sabendo o que o outro quer, como você bem sabe, né? Pelo Marshall, né? Rosenberg, sabendo as suas necessidades, sabendo o que você quer que seja atendido, né? Então, assim, como o Paulo Brito falou aqui, é um estilo de vida. Esse estilo de vida eu acho que assim não dá mais para ser desmediar a sua vida, né? Não dá mesmo. A minha vida mudou muito desde 2012 para cá, quando eu entrei nesse lugar e me apaixonei, né? Seja pela mediação, seja pela JR e por tudo aquilo que permite a gente ter uma posição, opinar, mas também escutar o outro e poder mudar de ideia, né? Eu agradeço do fundo do coração o convite, adorei estar com vocês. Estou à disposição, as redes sociais do Sejus que estão aí, se alguém quiser, a gente tem o Face, tem o Instagram, tem o YouTube, tem os projetos bem legais que a gente tem lá. E é um prazer estar aqui com você e conversar com você, Augusto. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui hoje e espero ter dado conta do recado. É, super, E, nossa. e agradeço muito o reconhecimento. Eu acho que a gente impele uma energia de vida, né, nisso. Então, eu concordo com o Paulo, é sim um estilo de vida, e eu acho que é o estilo de vida que a humanidade precisa, né? Sair um pouco dessa polarização que a gente tem tanto e poder entender que a gente precisa viver no coletivo. Nós somos seres sociais e dá para viver mais agradável ou mais desagradavelmente. E podemos viver melhor, com certeza. Eu vou fazer a partezinha técnica, tá? Então, assim, gente, se você gostou da live, por favor, aperte aí o like no vídeo, se inscreva no canal
E se inscreva no canal do Sejusc de Ponta Grossa, que tem muito conteúdo bacana. Nossa, a Eliette estava ontem maravilhosa falando do projeto dela do Adolescendo, né? A Mari sempre está lá, junto com a Larissa. O projeto Travessia, gente, não percam esse vídeo e assim, assistam com Emocionante. Kleenex do seu lado, porque é tocante, é maravilhoso, entendeu? Nós estamos vivendo uma primavera de um novo direito, sabe? Nós estamos vivendo uma primavera de um novo direito. E, e eu tô aqui hoje para não ser testemunha, para dizer para vocês que a gente precisa reconhecer esse novo direito, e eu estou trazendo pessoas como a Mariana, que são pessoas que são molas propulsoras desse novo direito, sabe? Não pensem que ele está por vir, ele chegou. A diferença é se você quer sair da primeira estação junto com todo mundo ou se você quer correr atrás depois, né? Então, né, Mari? É isso aí. E a gente convida todo mundo, que cabe todo mundo nesse barco, né? Exatamente. O espaço é infinito, basta querer estar lá, né? Então, Isso assim, mesmo. Mari, de coração, obrigado. Muito obrigado mesmo. Você é uma pessoa que realmente sempre é agradabilíssima de conversar e super técnica, super inteligente, super bem-humorada. Essa live correu assim com uma tranquilidade muito boa, tirando o comecinho, que foi um BO. Mas estamos aqui, né? O Mas a presença importante de é espírito é o que conta. Então, assim, isso aí. Mari, muito obrigado, gente. Obrigado quem nos assistiu, tá? E nós nos vemos na próxima live, que vai ser bem depois agora, porque vai ser o Círculo de JR. E já estou convidando sim a Mari. A Mari já está convocada e ela sabe que ela vai ter dia para falar de JR. Né, Mari? Estamos aqui para isso, super disponíveis. Obrigada, Augusto. Obrigada, pessoal, quem nos assistiu. E E até